Eu fiquei muito impressionado, mas muito impressionado com uma notícia que eu vi hoje no jornal Estado de São Paulo, uma notícia incrível, falando sobre um empresário que montou um império de frango em Goiás, chamado, o apelido dele, quer dizer, virou o nome dele, o Zé Garrote. Não é disso que eu vou falar, mas eu queria só fazer esse registro, uma história espetacular. Um camarada que investiu tudo o que tinha, chegou a vender a casa dele, e 3 vezes na vida ele apostou todo o patrimônio dele numa ideia, numa convicção, numa certeza. E hoje o grupo dele, chamado São Salvador Alimentos, do qual eu jamais tinha ouvido falar, fatura 3 bilhões de reais por ano e exporta frango para 75 países. Uma história belíssima, mais uma história como muitas histórias de tamanhos diferentes. A gente tem, não só no agronegócio, mas no Brasil inteiro. Então, se você que está ouvindo agora tem uma história, está investindo em algo que você acredita, está apostando no teu sonho, procura se informar sobre o Zé Garrote. Ele criou um império do frango, mas ele não era o imperador do frango. Ele virou um imperador do frango. Mas um dia ele era, como você que está nos ouvindo, apostando, sabendo que se ele investisse, se ele insistisse, ele poderia chegar lá. Uma história belíssima. Recomendo que você leia para se inspirar, para você falar, puxa vida, tá aí, ó. Olha que exemplo bacana, que exemplo de sucesso. Hoje a família dele toda trabalhando junto, natural que seja assim, e apostando nesse projeto belíssimo. Mas a gente volta a falar sobre isso. O que eu queria destacar hoje, não poderia deixar de falar, é sobre a decisão absurda tomada por uma juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, chamada Melissa de Azevedo Olivas. A Melissa de Azevedo Olivas determinou busca e apreensão na casa do candidato ao Senado, o ex-juiz Sérgio Moro. É uma barbaridade o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Se a gente não interromper, nós vamos entrar e passar a viver realmente num estado policialesco. A gente viu o que fez o ministro Alexandre de Moraes ao determinar busca e apreensão como primeira opção, busca e apreensão em cima de empresários que trocavam WhatsApps, mensagens de WhatsApp estúpidas, mensagens de WhatsApp absurdas. Eu prefiro golpe do que a vitória do Lula. É um bando de mensagem imbecil. Agora, a imbecilidade de alguém, mesmo alguém inteligente, todos empresários construíram seus impérios, mas eles têm direito a serem imbecis e trocar mensagens imbecis. Isso não é inconstitucional, não é criminoso, não é nada. Aí, em vez de, por exemplo, notificar, tomei conhecimento de que o senhor andou trocando mensagens e tal, por favor, me dê as explicações. Não, busque a apreensão, pega o celular, bloqueia a conta, porque são conspiradores. E aí, quando começa a acontecer absurdo, partindo lá em cima do topo do Everest, cá embaixo na planície, começam a pipocar muitos exageros. Aí vem a juíza Melissa de Azevedo Olivas e diz: o candidato Sérgio Moro, segundo o partido A ou B, a federação não sei das quantas, que envolve o PT, o PCdoB e do PV, tem o material dele, deveria ter o nome do suplente do tamanho tal, nos adesivos, no material dele de campanha, mas o nome do vice, aliás, do suplente, né, senador não é vice, é suplente, o nome dos suplentes tá menorzinho. Então, já que tá menorzinho, busque a apreensão. E invade a casa do Sérgio Moro. Invade a casa do Sérgio Moro. Eu não tenho nenhuma simpatia pelas decisões tomadas pelo Sérgio Moro. E talvez se ele fosse do TRE do Paraná, eventualmente
determinasse, pelas péssimas práticas que ele adotou na Lava Jato, uma medida de força desse tipo. Mas não é porque ele talvez fizesse algo absurdo assim, que é razoável defender que para ele, já que ele fez absurdos e talvez fizesse, pode valer um absurdo como uma decisão estapafúrdia dessa juíza Melissa de Azevedo Olivas. Existem regras, existem leis, tem uma lei que norteia a eleição. Essa lei tem que ser seguida, é evidente. Lei idiota, mas é a lei, tá lá. Tem que ter o nominho do suplente com 30% do tamanho, gogogó, tá lá. Tem uma decisão. É uma lei. E essa lei depois teve resoluções e tal. Aí vão até a casa dele para fazer busca e apreensão. Olha que violência. Busca e apreensão deveria ser a última providência, o último expediente de um processo. Ninguém mais investiga nada. Estão tirando da polícia a obrigação de investigar. O Ministério Público pede logo uma busca e apreensão, alguém entra com pedido de busca e apreensão, tudo é busca e apreensão. Daqui a pouco vão ter que proibir a busca e apreensão. É feito condução coercitiva, lembra? Proibiram condução coercitiva, porque primeiro qualquer coisa é condução coercitiva. Nem chamava o cara para depor, condução coercitiva. Não, porque se a gente chamar, ele vai conseguir esconder prova. Pô, mas que absurdo. Onde é que nós vamos parar? Se essa juíza, Melissa de Azevedo Olivas, fosse uma exceção, a gente estaria noticiando isso pela primeira vez na história, uma busca e apreensão, mas toda hora a gente está vendo absurdos desse tipo. Agora, contra um juiz que cometeu absurdos desse tipo também. Deu volta, aquela volta que o mundo dá. Deu volta e agora atingiu o Moro. Então o nome Moro no anúncio dele lá na propaganda tem um tamanho tal, o nome dos suplentes deveria ter um tamanho tal, mas ele fez com um tamanho menorzinho. Dá para ler, mas a lei diz que tem que ser de outro tamanho. Lei, sei lá que lei é. Lei 9.500, não sei das quantas. Propaganda tem que ser assim. Aí ela vai lá e determina a busca e apreensão. Então, vê, se antes a gente estava preocupado, dizendo a que ponto chegará o Brasil se a gente continuar assim, hoje a gente pode falar a que ponto chegou o Brasil e como é que a gente vai escapar disso. Como é que uma juíza dessa fica impedida de determinar a busca e apreensão num caso desse? Como é que um ministro do Supremo fica impedido de determinar a busca e apreensão num caso como aquele? Porque o bom senso já não é o bastante. O bom senso que, no caso do Alexandre de Moraes, talvez recomendasse uma notificação, já não funcionou. O bom senso que talvez recomendasse a doutora Melissa que intimasse o candidato Sérgio Moro a apresentar, ou temos notícia de que o seu material tal, o senhor tem que retirar esse material e substituir por outro. Não, quer busca e apreensão, busca e apreensão. Só tem um jeito disso parar. Já que com bom senso, com educação, não vai. É o poder legislativo começar a trabalhar. É o poder legislativo revisitar as leis que autorizam os abusos do poder judiciário, ir lá e mexer nessas leis. Mexe nessas leis. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ficou anos sentado em cima de uma ação que acabava com o pagamento de auxílio moradia. Anos. Não pode, mas ele ficou. E aí? Por que não teve busca e apreensão na casa do Luiz Fux, né? O Alexandre de Moraes ficou um tempão em cima, e aliás até agora o Supremo Tribunal Federal não votou a ação que tem ali tramitando sobre a Ferrogrão. Por que não faz busca e apreensão na casa dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque não faz sentido. Por que faz sentido, então, fazer apreensão, fazer busca e apreensão na casa de qualquer um?
Mas peraí, uma coisa é você determinar a invasão da casa de alguém, porque você tem a informação de que lá tem um refém, né? Porque lá tem um sequestro, lá tem 10 toneladas de cocaína. Agora é o Supremo Tribunal Federal que solta o traficante, como soltou. O André do Rap foi o último, foi desse Marco Aurélio palpiteiro que agora fala pelos cotovelos, mas que soltou traficante. Para soltar traficante, eles são rápidos. Por que não fizeram busca e apreensão na casa do Marco Aurélio Mello também? Afinal, ele soltou um traficante, né? Então, o Congresso Nacional tem que fazer o seu trabalho, que é enquadrar os exageros do Poder Judiciário. Para enquadrar os exageros do Poder Judiciário, é o seguinte, tem prazos têm que ser seguidos, decisões monocráticas têm que ter regras mais sérias, mais severas. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Não dá para tudo ser resolvido desse jeito. Como é que uma juíza dessa faz o que fez? Faz o que fez porque pode. Entendeu? Faz o que fez porque pode. Não deveria, mas faz o que fez porque pode. E sabe o que vai acontecer com a doutora Melissa de Azevedo Olivas? Nada. Nada. Não vai acontecer nada. Ela fez mais uma vítima. Agora, aquele que tantas vítimas fez, que é o Sérgio Moro. Que eventualmente está até repensando as coisas que andou fazendo. Porque ele fez condução coercitiva. Ele determinou várias buscas e apreensão. O que é uma barbaridade. Ele já foi o autor das ordens das barbaridades. Agora ele é vítima das barbaridades. E eu acho que para ele é uma ótima reflexão. Ele pode dar uma grande contribuição a esse debate. Que tal estar na ponta passiva, né, de uma ação de busca e apreensão? Ele que tanto tempo esteve na ponta ativa das buscas e apreensão. As buscas e apreensão que ele determinava são todas bacanas. Essa não é bacana. Eu acho que essa não é bacana. E é por isso que eu estou falando desse assunto aqui. É escandaloso. É escandaloso. Ah, mas veja, a lei determina. A lei autoriza. A lei autoriza tudo. A lei autoriza qualquer coisa. E o bom senso também recomenda. É como a história dos celulares. Quando você vai embarcar num avião, você pode levar o seu cigarro. Você só não pode acender. Você pode levar o seu cigarro no bolso. Entra no avião, fica com o seu cigarro no bolso, ninguém vai te impedir. Agora, se você acender um cigarro, aí é confusão. Aí você vai votar, você pode levar o seu celular, desde que você não filme. Se você filmar, aí você está infringindo a lei, mas não. Os caras querem saber se você está portando um celular. Não é uma arma, hein? É um celular. Não, porque, veja, porque eles deram os motivos, fake news, compra e venda de votos, milícia, PCC, a gente vai, em vez de enfrentar o PCC e a milícia, a gente vai deixar que o PCC e a milícia agora ajudem a Justiça Eleitoral a definir como é que os votos vão ser dados? Como é que as decisões vão ser tomadas a partir de agora? É um absurdo, o voto é obrigatório. Eu tenho o direito, dever de votar, aí vem um Tribunal Superior Eleitoral e define que tira e vai caçar o meu direito a voto, né? Eu acho que a gente tem que abrir agora, né, Débora? Tá encerrando Isso. O horário eleitoral, vamos abrir. Vamos lá, reunir toda a rede. Também por aqui, 12h26, começando pela segunda vez o Band News no meio do dia, não. A gente dando sequência ao Band News no meio do dia, aquela fatiada que a gente para aqui 12h25 para receber as pessoas que estavam aguentando o horário eleitoral gratuito. E a gente falava aqui, né, Fábio, Débora, ouvinte querido que já nos acompanhava, ouvinte querida que também estava com a gente, sobre essa decisão absurda da juíza Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de determinar uma busca e apreensão à casa do ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, em busca de material irregular de campanha. Cocaína? Não. Maconha? Não. Armas? Não. Dinheiro? Não. Caixa 2? Não. Papeluchos? Uns adesivos, umas filipetas, umas plaquinhas, uma praguinha que chama, praga, que você coloca no peito,
uma porcariada daqueles materiais que sujam a cidade, emporcalham a cidade, onde aparece o nome do candidato e embaixo o nome dos suplentes dele. Só que o nome dos suplentes dele está no tamanho menorzinho. Tinha que ser maiorzinho, tá menorzinho. Então, como tá menorzinho, tinha que ser maiorzinho, busca e apreensão, SWAT, Exército Americano, FBI, NASA. Por quê? Porque o material dele estava com a letrinha menorzinha. Então vamos invadir, quebra tudo, arrebenta. Olha que coisa ridícula. É disso que a gente falava. Desse ridículo, desse exagero, desse absurdo estado policialesco. Em linha, mas assim, cópia do que as pessoas enxergam lá em cima, no alto do Everest. Onde no Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Alexandre de Moraes busca apreensão, FBI, NASA, Forças Armadas americanas, chinesas, russas e tal, ONU, Unesco, tudo. Vai lá, vamos lá, FAO, FAO, mas não a FAO de alimento, né? FAO, fuzil, invade a casa de todos os empresários porque eles estavam tramando um golpe ridículo, golpe só de ar. E eles ficaram com gripe. No máximo foi um golpe de ar. Que eles ficaram trocando os WhatsApp. Prefiro, uns WhatsApp ridículos, né? Eu prefiro o golpe do que Lula ganhando a eleição. Que podia preferir a Terceira Guerra Mundial, o fim do mundo, o que fosse. Ele pode preferir o que quiser, inclusive golpe desse, que ele não trame. Mas na cabeça do ministro do Supremo, pode fazer busca e apreensão, bloquear a conta e o diabo. Por quê? Porque ele quer. Aí vem a juíza e diz, mas se ele pode, eu também posso, né? Aí fica o exemplo do efeito demonstração. O guarda da esquina, né? Mais radical do que o ditador. Guarda da esquina. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a juíza determina busca e apreensão, estado policial. É o estado que determina que o Tribunal Superior Eleitoral diz o seguinte, você não pode levar o celular para a cabine porque você vai filmar o seu voto. Então eu proíbo você de fazer isso. Como eu dizia, você pode voar levando cigarro. Você não pode acender. Se você acender, aí você está infringindo a lei. Se você filmar seu voto, você está infringindo a lei. Já que você vai infringir a lei, porque você é um vigarista, um bandido, um canalha, eu tiro o seu celular. Que coisa ridícula, parece punição prévia de um crime que não aconteceu. Tem crime que não tem como você identificar que ele está prestes a acontecer. Ou ele acontece ou ele não acontece. O cigarro no bolso é um exemplo disso. Não existe crime por estar levando um cigarro no bolso. Outra coisa muito diferente é você estar portando uma arma e entrar no local de votação. Alguém pode dizer que ele está fazendo com uma arma no local de votação. Mas você levar o cigarro? Você levar o celular? Também você não pode, até pouco tempo, não podia ligar o seu celular no avião. E agora alguns voos já nem ligam mais, porque tem tecnologia mais segura, mas pedem para desligar. Você desliga, eles não ficam revistando para saber se você desligou e nem pegam todos os celulares. E agora vem esse exemplo pavoroso dado pela juíza. E mais, se a juíza tivesse feito isso excepcionalmente, ela estaria errada e todo o sistema de justiça iria ficar arrepiado. Como fica quando vê um caso de corrupção? Aí sim, aí o sistema se protege, porque é um caso de corrupção, joga contra o sistema como um todo. Agora, essas violências são recebidas de braços abertos. De braços abertos. Para encerrar, que o Congresso Nacional, era o que eu dizia, que o Congresso Nacional faça a sua parte. Legisle para conter estes abusos. Não dá para permitir que um ministro do Supremo Tribunal Federal tome tantas medidas monocráticas como o nosso Supremo. Não dá para permitir que o nosso Supremo Tribunal Federal se transforme num juizado de pequenas causas. Não dá para permitir que uma juíza como essa determine busca e apreensão na casa de alguém. Mas é que lá ele deu aqui esse endereço como sendo o diretório. É a casa dele. Pede para ele levar o material ou pede para ele interromper. Tivemos a notícia de que o senhor está, por favor, anule todo esse material e passe a não sei o quê. E se tem documentos mostrando que ele
colocou isso na rua, isso tem uma punição, puna. Agora vai lá na casa dele para invadir. Nós chegamos num ponto que, se a gente não fizer nada, vai ser o ponto de não retorno. E ponto de não retorno numa democracia não pode existir. A beleza da democracia é ter retorno, é poder dialogar. Então, patética a decisão dessa juíza Melissa de Azevedo Olivas, solidariedade ao ex-juiz que jamais se preocupou com o direito individual de forma tão intensa quanto agora, com a agressão que ele sofreu. Estava acostumado a ele agredir nas buscas e apreensões que ele determinava, mas que agora ele sentiu na pele como é complicado quando a justiça resolve ser injusta.